Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos começar mais uma aula aí. Já começaram a fazer a segunda lista? Estão com dúvida em algum exercício em específico? Vamos passando então um por um. Vamos lá. A segunda lista, pessoal, ela aborda então os conteúdos relacionados a laços de repetição, né? E comandos de decisão. Né, comandos de decisão e comandos de repetição. A if, else, switch case e o laço for. Então, e ela também engloba, claro, né, o conteúdo do primeiro módulo, né, operadores. Né? A gente vai precisar usar operadores, criar variáveis, né, manipular constantes, enfim. Vamos lá. Primeira questão, letra A. Escreva um programa que resolva o seguinte problema. Uma cópia Xerox custa 25 centavos por folha, porém, acima de 100 folhas, esse valor cai para 20 centavos por unidade. Dado o total de cópias, informe o valor a ser pago. Então, digamos que, né, vocês façam um programinha ou tem uma maquininha ali que ou na própria copiadora, né? Que uma rotina que calcula, né, já o valor final do serviço das cópias. E aí tem dois preços. E esse preço é condicionado, tá, ao número de folhas. Então, pessoal, o que seria a entrada aqui? Tá bom assim. O que seria a entrada? A entrada seria o número de folhas. Tá? Então, por exemplo, você coloca lá na copiadora, saiu lá 50 folhas. Bom, ela contou 50 folhas, a um valor por folha, eu multiplico, né, o número de folhas por esse valor. Esse valor, no caso, 50 folhas, é 25 centavos. Agora, se for, por exemplo, 150 folhas, bom, aí, acima de 100 folhas, então a gente tem uma condição aqui, né? Se for maior, acima de 100, maior ou igual a 100. Né? Não sei se vocês lembram daquelas aulas de matemática, quando a gente tem uma reta assim, né? E aí faz assim, por exemplo, aqui é 100, então é daqui, né? Pega todo o conjunto. Então, qualquer número de cópias que seja maior que 100, tá? Ele vai assumir o valor de 20 centavos. Esse é o processamento. Então, no caso do processamento, a gente vai pegar a entrada, que é o número de folhas, vai verificar se é maior que 100. Então, ele vai pegar N e multiplicar por 20 centavos. Né? Caso contrário, caso for menor que 100, né, pegando a mesma reta da matemática, né, é a bolinha aberta, e qualquer coisa menor do que 100, então de 0 né, até 100, a gente vai multiplicar por 0,25. Tá? Então, esse é o processamento. E a saída? A saída é o resultado dessa multiplicação. Né? A saída é o valor total, ou o valor final. Né? Como é que a gente pode colocar isso aí em código, pessoal? Vamos lá.
criar um novo, né, arquivo em branco. A gente salva. Então eu vou criar uma pasta aqui, lista 02, questão 1, letra A, ponto C. Bom, vamos criar então a função main. Tá. Então vamos. Primeira coisa. Dada a entrada e a saída, né, e o processamento, a gente pode já meio que ter uma ideia de quais variáveis a gente precisaria criar. No caso, a gente criaria duas constantes, né, para os dois valores, valor 1 e valor 2, né, que é o 20 centavos e o 25. Aqui é 25. Né? Então, vamos lá. Float. Valor. A gente pode colocar um nome, né? Valor. Vamos colocar valor 1. E valor 2. 20. A entrada. Então, vamos criar mais uma variável. A entrada é o número inteiro, né? Número cópias. E a saída, né? Vamos criar a saída também. Uma variável para saída. Float, valor final. Pronto. Então a gente criou 1, 2, 3, 4 variáveis. Poderia fazer com menos? Poderia. Mas, bom, tendo definido as variáveis, vamos organizar a entrada, né? printf, né? Digite o número de cópias, um scanf, %d, né? A gente passa o quê? O endereço da variável número de cópias. Aí, tendo organizado a entrada, agora a gente pode fazer a saída, né? A saída é um printf também. O valor total é e aí %f valor final. Pronto. Agora só falta o processamento. Bom, esse processamento a gente vai escrever ele assim, ó. Se if o número de cópias for maior ou igual a 100, a gente vai fazer que o valor final
vai ser igual ao número de cópias vezes a gente criou uma variável, né? 0,25 ou 0,20. Valor 2. A gente precisa dessa variável? Não. A gente pode colocar o valor direto aqui, da constante. Ele vai fazer a multiplicação, então a gente não precisa dessa variável. Bom, então, se o número de cópias for maior ou igual a 100, então o valor final é o número de cópias vezes 0,20, que é o valor menor. Caso contrário, else, eu vou fazer aqui o valor final vai ser igual ao número de cópias vezes 0,25. Tá? E aí está pronto o processamento. Então, agora, dependendo da entrada, ele vai processar de uma forma ou de outra forma, em tempo de execução. Tá? Vamos adicionar as bibliotecas. Compilou. E vamos executar. Ó. Digite o número de cópias. Vamos colocar exatamente 100 cópias. Né? Ele vai multiplicar por 0,2. Tá? Então, isso tem que dar quanto? Tá? Tem que dar 20. Né? Pula duas casas do zero. Então, de 0,2, pula uma casa, duas casas. E vamos executar de novo. Se eu digitar um valor menor, por exemplo, vou digitar o número 50 vezes 0,25 vai dar 12,5. Né? Vezes 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4. Né? Dá 50 por 2, 25. 25 por 2, 2,5. Certo? Então, conforme a entrada, a execução, o processamento segue um caminho ou outro. Alguma dúvida, pessoal? Vamos para a próxima questão, então. Questão 1, letra B. Escreva um programa que informe a categoria de um jogador de futebol, considerando sua idade, né? Infantil até 13, juvenil até 17 ou sênior acima de 17. Então, agora a gente tem mais de uma condição. Tá? A gente precisa, conforme uma entrada, categorizar essa entrada dentro de um intervalo de valores. Então, vamos lá. Ó. Qual que seria a entrada? Né? A idade de um jogador. A idade, né, a gente pode considerar isso como sendo um número inteiro, né, um int. A saída, né, vai ser infantil, juvenil
ou sênior, S. Infantil, juvenil ou sênior. Então, é uma classificação. E o processamento? Bom, se a gente for pensar naquela, né, em uma linha, a gente tem aqui, ó, 13, tem 17, e aí, de 0, né, ou enfim, de uma idade mínima, até 13, né? Então aqui é bolinha fechada, né? Até 13. Então, menor ou igual a 13, tá? É infantil. Até 17 anos, ou seja, bolinha fechada também, daqui para baixo, tá? É, então, menor ou igual a 17 é juvenil. O resto, ou seja, bolinha aberta aqui em 17 para cá. Opa, sumiu aqui. Tá? Para cá é sênior. Como é que a gente coloca isso numa sequência de if else? Bom, a gente vai perguntar, né? Primeiro a gente faz na ordem, faz ali a primeira pergunta. Se a idade, né, for um número menor ou igual a 13, então ele é júnior. Caso contrário, o else, então esse else, ele já exclui todos que estão abaixo de 13, porque não é um número menor ou igual a 13. Então, se não cai nesse if, se esse if não for verdade, já exclui essas possibilidades. Certo? Então, quando a gente cair no segundo if e ele estiver dentro do else, e a gente perguntar se a idade é menor ou igual a 17, ele, na verdade, vai estar comparando, vai estar perguntando quem tem menos de 17, mas que é maior que 13. Entendeu? Porque ele está dentro desse if, está dentro desse else. Esse else é a negação desse if. Entenderam? Se ele cai dentro desse else, é porque o que é verdade é a negação disso. A negação disso é o oposto, né? Seria a negação dessa condição seria a bolinha aberta no 13, né? E tudo que é maior, tá? Porque ele está perguntando se é menor ou igual. Então, esse else é a negação. Então, dentro desse else, então perguntando para quem é maior que 13, quem é menor ou igual a 17, tá? E aí a gente printa, então, aliás, aqui é infantil, né? Aqui a gente printa juvenil. E aí a gente coloca outro else. E um outro if. Não, não precisa do outro else. Isso, outro else. Tá? Então, se não for menor ou igual a 17 e não for menor ou igual a 13, notem, ó, eu fiz as perguntas fazendo o caminho oposto, pensando pelos elses. Se não for, então dentro desse último else, a expressão lógica para chegar até ali é se não for menor ou igual a 17 e, ó, o e lógico, o conectivo e lógico, o operador e lógico, né? E não for menor ou igual a 13. Então é como se a gente tivesse na reta dos conjuntos, né? Bolinha aberta em 17 e tudo que é maior, tá? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Professor, Sim? e como que funciona o else if? Else if? É,
com o else primeiro, na verdade, assim, seria isso, só que o else ele precisa de um if antes dele, né? Eu gerei um, ele ficou assim, if no primeiro, idade menor igual a 13, aí printf, categoria infantil, e depois ele rodou else if, idade maior igual a 17. E depois print, aí a categoria juvenil, aí depois else, printf, categoria sênior. Ele colocou um else if no intervalo entre o if e o else. Peraí, deixa eu ver. Eu não, é um comando que eu usualmente não. Deixa eu só procurar aqui. Você quer que eu compartilhe a minha tela? Ou você pode mandar o código, mas acho que eu não estou com o WhatsApp. Pode compartilhar. Posso? Peraí. Uhum. Aqui, ó. Colocou if 13, aí ele usou e eu falo ele porque eu gerei isso aqui no chat lá. No chat GPT. Isso. E aí ele utilizou esse if, else if. Tá, peraí, deixa eu abrir aqui. Não sei se tá grande aí para. Deixa eu dar um zoom Uhum. aqui. Tem uma instrução else if. Ela não é muito usada. Então, se por acaso eu tirar esse if aqui, ele vai funcionar também. Peraí. Deixa eu olhar aqui o código. If idade menor igual a 13, ok. Else. Não, tá certo. É que ele não abriu. Tá certo, é assim mesmo. É que ele não abriu não abriu a chave de delimitação de bloco de else. É que eu vou fazer o código aqui, aí você vai ver, mas é o mesmo código. Tá. Então deixa eu sair aqui. É exatamente o mesmo. Aqui, ó. Voltei a tela aqui. Deixa Beleza. eu salvar. Eu copiei o código da questão 1. Então, questão A, B.C. Agora aqui é a idade. Digite a idade do jogador. Então, vamos definir a entrada. Digite a idade do jogador. Printf na idade. Scanf na idade, aliás. Tá. Aí vamos para o processamento. É que assim, eu tenho o costume, na verdade, de sempre colocar abertura e fechamento. Eu acho que até no material de aula ele tem lá um capítulo que chama else if, tá? Mas o if sempre vem antes do else. Você não pode ter um else, não pode ter um else antes de um if, ele não aceita. Por exemplo, como é que eu poderia fazer isso? Bom, eu vou mostrar o código aqui, aí vocês vão ver. Vou tirar esse printf. Vou tirar isso aqui. Já vou tirar tudo, na verdade. Então, beleza. O que a gente vai perguntar? Primeiro if é se a idade é um número que é maior, aliás, menor ou igual a 13. Aí, tem uma coisa que é o seguinte. Quando essa instrução ela ocorre em uma única linha, a gente não precisa abrir e fechar a chave. Então, bastaria a gente colocar aqui dentro o printf. Dessa forma. Jogador infantil. Só que
E aí aí a gente pode colocar o else aqui, por exemplo. Só que por prática, eu sempre abro e fecho. Sempre, 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 sempre. Todo bloco. Né? E aí eu coloco o else, eu abro e fecho o bloco. Tá? Mas quando é uma única linha, aí não precisa abrir e fechar o bloco. Tá? Então, caso contrário, dentro do else, a gente vai colocar outro if. Tá? Outro if. E vai abrir e fechar. Deixa eu arrumar aqui. Abrir e fechar de novo. Então, se a idade for menor ou igual a 13, ele é um jogador infantil. Caso contrário, né? E se a idade for menor ou igual a 17, ele é um jogador júnior. Caso contrário, aí abre e fecha novamente. Ele é um jogador sênior. Tá? Então, olha só, é exatamente o mesmo código. A questão é que fica mais legível, né, mais fácil de entender e ver os encadeamentos da lógica dessa forma. Tá? Vamos testar aqui. Compilou e executou. Digite a idade do jogador. Vamos colocar 14 anos. Júnior. Digite a idade do jogador. 11. Infantil. Né? Digite a idade do jogador. 25 anos. Sênior. Tá? Agora, se a gente tirar todos os delimitadores de bloco, ele também vai funcionar. Ó. Só que daí ele vai agrupar o else junto com o if. Porque continua sendo a mesma instrução. É uma instrução de uma linha só. Uma coisa muito importante que eu acho que eu comentei na primeira aula é que toda instrução em C termina com ponto e vírgula. Essa instrução do if começa aqui e termina aqui, ó, no final do printf. Essa aqui é uma instrução de uma linha. Se eu precisar de mais de uma linha dentro do if, eu preciso botar o delimitador de bloco, tá? Para informar o compilador que a instrução tem mais de uma linha. Tá? Essa instrução aqui, esse else, tem essa linha aqui. Então, assim, não é muito usual usar dessa forma. Tá? É mais usual sempre abrir e fechar os delimitadores de bloco, para deixar o código mais organizado. Tá? Mas aí também vai do estilo do programador. Né? Se você prefere, às vezes, o código mais compacto, ou às vezes prefere ele com mais espaço, né? Mais espaçado. E aí, vocês podem notar, ó, que todo else é precedido de um if. Tá? A gente pode ter vários ifs e colocar if aonde quiser. If antes, if, né, depois do else. Mas a gente nunca pode colocar um else, né, nunca pode colocar um else sem ter um if antes. Tá? Essa aqui é a questão. Nunca pode ter um else sem o seu if antes dele. Beleza, pessoal? Alguma dúvida dessa segunda questão? Beleza.
Deixa eu ver. Bom, a questão 2, letra A. Escreva um programa que diga qual é o maior de dois números. Então, nessa questão, a entrada vai ser dois números, número A e número B. Vamos considerar que ambos são inteiros. A saída, né? Aí é que está. Escreva um programa que diga qual é o maior de dois números. Então a saída vai ser uma mensagem de texto. O maior dos dois números é. Aí vai ser o número A ou o número B. E o processamento? O processamento, a gente vai precisar comparar. Se A for maior que B, ele vai printar uma mensagem. Caso contrário, ele vai printar outra mensagem. Poderia resolver isso melhor com o operador ternário? Dá para usar o operador ternário para resolver esse problema. Mas vamos lá. Vou copiar o código, criar um novo, colo o código, salvar. Questão 2A. Então, a gente vai precisar de dois números, A e B. A entrada, digite o primeiro número, ou digite o número A, faz um scanf em A, digite o número B, faz o scanf em B, e aí a gente faz o processamento. Bom, nesse processamento a gente vai perguntar, bom, se a idade for menor, aliás, se o número A for menor que o número B, a gente vai printar que o número maior é o B. Caso contrário, a gente printa que o número maior é o A. Não precisa abrir e fechar bloco, mas é interessante. Sempre abrir e fechar. Pronto. Então vamos lá. Compilou. E vamos executar. Ó, digite o número A.
2. Digite o número B, 6. Então, B é o maior deles, tá? O número maior é o B. Testar a outra possibilidade. Né? Número A, 6. Número B, 2. Então, agora o maior é o A. Então, o número maior é o número A. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Professor, Sim? quando você aperta o botão direito aí, para alinhar essas linhas, você clica em algum Aqui, ó. formato, use. Ah, tá. É. Isso chama indentação do código. Aí tem essas ferramentas, elas fazem automaticamente. Aí elas seguem um padrão. Tem vários padrões, na verdade. Tem um que mantém, por exemplo, mantém assim, ó. O padrão para programar em Java é assim. Ele fica um pouquinho mais compacto. Enfim, tem algumas ferramentas que permitem até você configurar como que você gosta que fica formatado o código. E aí toda vez que você dá o comando, ele coloca do jeito que você quer. Bom, vamos lá para a próxima. Ó. Então aqui, clica aqui, ele deixa no padrão que está configurado. Salvar, criar um novo. Copiar o código da questão anterior para economizar. E vamos lá. Questão 2, letra B. Escreva um programa que testa uma dada senha. Bom, esse aí até que na verdade ele é bem simples. A entrada é uma senha. E a saída vai ser uma mensagem. Senha confere ou senha não confere. Tá? Então vamos ver aqui como é que a gente poderia fazer isso. Cadê? Agora a gente copiou o código, vamos salvar. Questão 2b.c. Agora a gente vai criar, ó, uma senha, né? Não precisa ser uma constante. A gente vai criar uma variável que vai ser a senha. Né? E esse valor vai ser o valor da senha que a gente vai testar. Então a gente vai perguntar, ó, digite a senha. A senha digitada pelo usuário. Aí a gente pergunta, ó, digite a senha. E a gente salva numa variável, né, que a gente chamou aqui de senha do usuário, usuário. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai comparar se a senha digitada pelo usuário é igual à senha. Caso seja igual, a gente vai printar senha confere. Caso contrário, a gente vai printar senha não confere. Programa bem simples, só para fazer o uso de um if e de um else mesmo. Opa. Então vamos lá, ó, compilou, executou. Digite a senha. A senha é 33
4455. A senha confere. Digite a senha 334456. A senha não confere. Ah, mas poderia ser uma senha feita com um caractere e ter ponto? Não poderia. Então, para isso, a gente precisa criar daí variáveis do tipo char, entrar no scanf, né, com uma string, e aí fazer as comparações, né, usando o vetor de caractere. E aí comparar caractere a caractere, né, se corresponde, né, ao ponto, enfim, a cada um dos caracteres da tabela ASCII. Alguma dúvida, pessoal? Então vamos seguir. Questão 2, letra C. Escreva um programa que calcula a média aritmética de 3 números digitados pelo usuário. Bom, agora a gente tem. Eu acho que esse aí eu vou fazer direto no código, tá? Acho que eu vou começar a fazer direto no código. Vamos lá, escreva um programa que calcule a média aritmética de 3 números digitados pelo usuário. Bom, então eu copiei o código da questão anterior, eu vou salvar, questão 2b, questão 2c.c. Então a entrada vai ser justamente os 3 números, tá? E a saída vai ser a média. E o processamento, o cálculo da média, né? A soma dos 3 números dividido por 3. Então vamos lá. Vamos criar aqui, ó. A média. Número 3. Número 1, número 2 e número 3. Tá? Criamos 3 números. Também vamos botar float. Pronto. Aí a gente pode fazer assim, ó. Digite o primeiro número. E a gente entra com o primeiro número. E aí a gente copia e cola isso aqui 3 vezes. Para fazer do segundo, né? E do terceiro. Mas espera aí. Isso aqui está repetindo, né? Então a gente poderia usar, né, um laço de repetição, mas vamos com calma. Então, número 2, número 3. Agora vamos fazer o cálculo da média. Como é que é o cálculo da média? Média igual número 1 mais número 2 mais número 3. Tudo isso dividido por 3. Ok. E a saída, printf na média. Pronto. Então vamos lá, ó. Aqui, pronto, identou. Então a gente tem
3 variáveis, 4 variáveis, faz a entrada das 3, faz o processamento e printa o resultado. Tá. Vamos lá. Compilou, executou. Ó, digite o primeiro número. Vou digitar 1, 2, 1, 3 e 2. A média deu 0. Ah, sim, deu 0, porque aqui é %F. Então vamos lá. Digite o primeiro número. 1, segundo 2, terceiro 3. A média é 2, né? 1 mais 2 mais 3, a média é 2. Bom, funcionou. Tá, mas funcionou, mas está errado, né? Primeiro porque a lista ela é sobre if e sobre laço de repetição. E aqui não tem nenhum if nem um laço de repetição. If é meio difícil a gente colocar, então a gente vai colocar um laço, já que a gente já viu que tem linhas de código que se repetem. Então a gente vai repetir isso aqui. Mas como que a gente pode fazer repetir isso e troca o nome da variável? A gente já viu que dá para fazer isso usando o laço, mas usando array, né? Mas a gente, para fazer a lista 2, a gente não sabe usar array ainda. Então, como é que a gente poderia fazer esse laço? Primeira pergunta: qual é o laço mais adequado para se usar aqui? Bom, se é a média de 3 números, a gente sabe que o laço começa em 0 e vai até 3. Então, se a gente sabe quando começa e quando termina, o melhor é o for. Tá. Então, vamos lá. Criei um laço e começa em 1, então iteração 1, 2 e 3. Então, eu coloquei igual a 3. Número 1, número 2, número 3. Então, eu posso colocar assim, ó, dentro do laço. Vamos delimitar bloco. Digite o primeiro número. Bom, esse texto, né, a gente troca. Vamos colocar assim, ó. Digite o número % de. E aqui a gente coloca a variável i. Bom, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai executar esse laço 3 vezes e ele vai colocar lá, ó, digite o número % de. Aqui onde está % de, ele vai substituir por i. O i vai valer 1 na primeira iteração, 2 na segunda e 3 na terceira. Então, ele vai imprimir 3 mensagens que vai dizer, digite o número 1, o número 2 e o número 3. Então, a gente já resolveu como que a gente escreve a mensagem, né, de forma coerente para o usuário saber o que ele tem que digitar. Agora, como é que a gente faz o scanf? Vou até copiar esse scanf e colocar aqui. Como é que eu vou dar o scanf agora em variáveis com nomes diferentes? Não é um vetor que eu posso, né, colocar o colchete aqui. Nesse caso, não tenho o que fazer, pessoal. Não dá para usar assim. Então, a gente vai ter que fazer de outra forma. Aí,
tem uma forma muito legal, muito inteligente de fazer isso, que é o seguinte: a gente vai deixar de usar essas variáveis e vai usar a variável média. Não, vamos criar uma variável auxiliar, sim. Vamos usar uma. Tá? Que vai chamar número. E aí a gente vai entrar nessa variável número. E o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui a gente vai fazer a média receber o valor da média mais o que foi digitado, o número. E para que isso funcione, a gente precisa atribuir o valor zero aqui em média de início. Então vamos pensar o que ele pode falar, Jonathan. Mas se colocar número, ele não vai confundir com o que está escrito aí, digite o primeiro número? Aqui, não. Não, não. Porque não. Porque aqui, ó, vai ter só 3 mensagens, né? Para ele digitar os 3 números. Aí, quando executar a primeira iteração do laço, né, na primeira execução, então o I vale 1, e aí ele vai chegar aqui, ó, digite o número, né, 1. Aí você vai digitar, digamos que o primeiro número é 3, tá? Aí aqui armazenou 3. Aí beleza, aí ele vai pegar aqui, ó, 0, vai receber 0 mais 3. 0 mais 3, 3, então aqui ele vai colocar o número 3, né, em média. Aí vai para a próxima iteração. Na próxima iteração, o I vai valer 2. Aí ele vai perguntar, ó, digite o número segundo, né, o número 2. Né, vai substituir aqui por 2, aí a pessoa vai digitar. Aí vai substituir aqui o conteúdo pelo novo valor digitado. Ah, digamos que o cara digita 4. Então, tinha 3 armazenado em média. Agora, então, vai ter, ó, em média, vai receber o quê? 3 mais 4. 3 mais 4 é 7, então vai armazenar 7. Vai para a próxima iteração. O I vai valer 3. Então, digite o número 3. Digamos que o número 3 seja 5. Então, aqui nessa linha, ele vai substituir lá o conteúdo da variável 5 por 5, da variável, né, onde está armazenado o número 4, vai substituir por 5. E aqui ele vai pegar, ó, vai fazer a média, receber o quê? O que tem lá gravado? Agora tem o número 7 lá. 7 mais 5, né, que dá 12. Então, a variável média vai armazenar 12. Certo? E aí, para dar certinho, a gente tem que fazer o quê? Média, receber média dividido por 3. Então, se em média tinha 12, a média entre 3, 4 e 5 é o número 4, é o número que está no meio. Né? É uma forma legal de testar a média é pegar 3 números inteiros na sequência, né? A média é o número do meio. Então, a média entre 3, 4 e 5 tem que dar 4. 12, né? Então, aqui na linha 16, ele vai pegar, ó, a média vai receber o quê? 12 dividido por 3. Lembrem que ele sempre executa o que está desse lado. O último operador a ser executado é o operador de atribuição. Então, antes ele vai fazer operações de leitura lá na memória, para depois fazer uma operação de escrita naquela posição de memória, onde está
né, onde essa variável está apontando, lá na memória RAM. Certo? Por isso que isso aqui funciona. Então, média igual, né, recebe média mais número. Então, primeiro ele vai fazer esse cálculo. Então, ele faz uma operação de leitura. Ele lê o valor antigo e aí atualiza esse valor. Esse é um recurso bastante usado para economizar variável. Tanto é que tem o operador, né? E aí é que vem essa linha de código, ela pode ser substituída pelo seguinte. Por isso aqui, ó. Isso aqui, ó, o igual, a média e o mais, pelo mais igual. E esse aqui, ó, pelo dividido igual. Tá? Esse recurso ele é tão usado na computação que criaram até operadores compostos, né, para escrever expressões mais simples. Tá? Média igual média dividido por 3. Tá? Então a gente não precisa mais disso aqui. Não precisa mais disso aqui. E agora é só printar a média. Tá? Então a gente pode tirar tudo isso aqui, ó. E aí percebam a diferença entre o primeiro código e esse último código, né? Vamos testar? Ó, digite o número 1. Então vamos pegar aqui, ó, 4, número 2, 5, número 3, 6. Então entre 4, 5 e 6, a média é 5. Então a média é 5, tá? Funcionou certinho, tá? Dessa forma aqui que eu quero que vocês, né, montem essa questão. A maior dificuldade dessa questão é justamente, né, bolar essa forma aí, né, de usar o laço for, tá? Fazer o cálculo da média usando o laço for. Alguma dúvida, pessoal? Eu não vi onde você fechou a outra chave ali. Aqui. Hum, Ele marca, eu gosto de usar. O Visual Studio atualmente está sendo, acho que, uma das melhores interfaces de desenvolvimento de software. Eu gostava muito de usar o NetBeans. O NetBeans tinha bastante recurso para programador. Bom, deixa eu ver aqui. Próxima questão. Essa ali foi a letra C. Então, questão 3. Escreva um programa que leia 3 números do teclado e os imprima na tela na ordem inversa da entrada. Então, vamos copiar aqui.
Bom, então nessa questão aqui, a gente vai... A entrada são 3 números e a saída são os mesmos 3 números na ordem inversa, né, ao qual foram digitados. Então vamos considerar que esses números são inteiros. Vamos criar aqui, ó, int número 1, vírgula, número 2, vírgula, número 3. Então, para a gente fazer vou copiar aqui, digite o número 1, número 2 e o número 3. Então aqui vai ser número 1, número 2 e número 3. Então aqui a gente digita os 3 números, né, nessa ordem. Para a gente imprimir na ordem inversa, bastaria a gente fazer o printf, né, dessas 3 variáveis na ordem contrária. Tá? Então aqui, ó. Número 1, número 2, número 3. Bom, aí pareceu até fácil, né? Eu vou apagar essa parte aqui. Vamos testar. Compilou, funcionou. Olha, número 1. Vamos digitar aqui, ó. 2, 3 e 4. 4, 3 e 2. Ok. Vamos botar um barra N aqui no final para uma nova linha, um barra N antes. Tá, mas né, não tem nem if, nem laço, nem nada. Mas a gente tem um padrão que se repete aqui, né? Esse printf, né? E esse scanf, eles se repetem. Então a gente pode tentar colocar um laço. Vamos tentar fazer isso aqui usando um laço for. Igual a 1. Eu vou até copiar da outra questão aqui, ó. Tá. Então, agora a gente até consegue, né, arrumar o printf, né, da entrada e até talvez o printf da saída. Mas como é que a gente arruma a variável? A variável complica, né? A gente não tem como iterar o nome da variável. Para fazer isso, só tem uma forma, né? Que é usando array. Tá? Então, a grande dificuldade desse exercício, tá, era essa, né? Era ver justamente o uso de array. Então, a gente precisa criar um array de 3 elementos. Agora ele vai funcionar, ó. Digite o número. Deixa eu copiar lá da outra questão, ó. Digite o número
né? E agora a gente passa, né, o I aqui. E aí ele vai colocar cada número, cada um desses números numa posição do vetor. Tá? Na posição... Só que daí tem um detalhe, né? A numeração começa em 0. E aí, aqui eu tenho que colocar, então, mais um para ele imprimir o índice corretamente. Então, no elemento 0 vai estar o primeiro número, no elemento 1 vai estar o segundo número, e no elemento 2 vai estar o terceiro número. E para imprimir ao contrário? Para imprimir ao contrário, basta a gente começar a gente troca o final, troca o início do laço para o valor do final, troca o valor final do laço, inverte, né? Então aqui vai de 2 até 0, né? E inverte aqui também. Tá? E aí ele vai imprimir um número depois do outro. Tá? Aí então ele vai começar pelo item 2, que está o terceiro número, vai subtrair 1. Né? 2 menos 1, 1, que é o segundo número. Né? 1 menos 1, 0, que é o primeiro número. Então ele vai imprimir na ordem inversa. Então olha só. Ah, é. 4, 5 e 6. Quatro, 5. Eu tô ele abre em uma das telas pequenininhas. Toda hora que eu vou arrumar um negócio, eu clico aqui e não funciona. Então digite o número 1, 5, 6 e 7. Então aí, ó, 7, 6 e 5. Aí ele imprimiu na ordem inversa. Certo? Bom, vamos lá para a próxima questão. Questão 3, letra B. Escreva um programa que calcula a área de um círculo de raio R, testando se o valor do raio é menor que 0. Então, nesse código aqui, a entrada é o raio, a saída é o valor da área, né? E o processamento é o cálculo da área. Então, vamos lá, vamos fazer esse código aqui. Então, a gente vai precisar de números, né, float para o raio e para a área. Né? Então, vamos definir a entrada.
digite o raio a saída e agora vamos fazer o processamento. Então, como é que a gente calcula a área de um círculo? A área de um círculo é π raio ao quadrado. Então, vai ser que a área vai ser igual, né? Ou a área vai receber, né, o valor do π, 3,14, vezes raio, tá? πr ao quadrado. Esse valor de π é aceitável? Depende da aplicação, né? Se precisar, usa mais casas. Se não precisar, né? Às vezes, dependendo da aplicação, 2 casas após a vírgula já é o suficiente. Então vamos lá, compilou, executou, ó, digite o raio. Vou botar aqui raio 2,55. A área é 20,41. Tá? Então ele recebeu 2,55, multiplicou por 2,55 e depois por 3,14. Né? Elevou 2,55 ao quadrado e multiplicou, né, por 3,14, que é o valor do π. Próxima questão. Questão 3, letra C. Escreva um programa que recebe um número inteiro e diga se ele é par. Tá? A dica é que o número par é se o resto da divisão dele por zero. Ah, tá, não. Na questão, na 3B ainda tem que testar se o valor do raio é menor que zero. Então vamos lá. Para fazer esse teste, a gente faz isso logo depois da entrada. Então a gente teste se o valor do raio for um número menor que zero, a gente, né, imprime raio não pode ser negativo. Else aí. Então, se o raio for um número negativo, então ele não executa o cálculo. Ele avisa que o raio não pode ser negativo. Caso contrário, ele executa o cálculo. Tá? Então, ó, compilou, executou, ó, digite o valor do raio. Então, vamos digitar aqui, ó, menos 1. Raio não pode ser negativo. Se eu digitar qualquer outro valor,
6,7. Aí ele calcula. Tá? Então, é assim que a gente testa, né, se o raio é negativo. Bom, questão 3, letra C, então é para dizer se o número é par ou não. Vamos copiar esse código aqui. Aí a gente salva. Então a entrada vai ser o número, tá? Então a gente vai solicitar a entrada, digite o número, né? E faz um scanf no número. Aí a gente vai testar. Para saber se ele é a par, o resto da divisão por zero, tá? Então olha só, se o resto da divisão por zero, então número por cento 2, o resto da divisão inteira por 2 for igual a zero. Então, se o resto da divisão do número pelo número 2 for igual a zero, então o número é par. Caso contrário, né, ele é ímpar. Tá? Então, assim que é uma possibilidade de resposta para a questão 3, letra C. Então, entra com o número, pergunta se ele é par, se o resto da divisão dele por 2 é igual a zero, né? Se for, ele é par, se não é ímpar. Vamos lá, ó. Compilou, executou. Fala um número aí, 6. É par. Outro número aí, 5. É ímpar. Tá? Então a gente pode usar o if, né? E o operador módulo, né? Que é o resto da divisão, para isso, para saber se o número é par ou se é ímpar, por exemplo. Alguma dúvida, pessoal? Questão 4, letra A. Escreva um programa que calcule a velocidade de queda de um corpo em função do tempo, partindo da velocidade zero. Dica: use as equações de aceleração da física. Se eu não me engano, é velocidade final igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Velocidade inicial é zero. Então, corta esse termo. Então, velocidade final é igual a aceleração vezes o tempo. O tempo é a entrada. Né? Aqui, ó. E a aceleração é a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo. Tempo é dado em segundos, né? Aqui quadrado. Né? Então, segundo quadrado, corta o quadrado, fica metros por segundo é a velocidade. Lembrando que essa velocidade vai ser em metros por segundo. Se quiser converter para quilômetro por hora, tem que fazer o cálculo de conversão. Tá? Então, é assim que a gente vai fazer essa questão. Criar uma nova aqui. Ctrl C. Esse aqui é mais para ver se vocês, né, codificam equações matemáticas bem. Questão 4, letra A, ponto C. Então, vamos lá.
Tempo e velocidade final. Vou chamar de VF. Tempo de T, né? E as duas vamos colocar como sendo de ponto flutuante. Então, digite o tempo. A gente entra com o tempo. Tempo, né? Porcento F. E aí, como é que é o processamento aqui? A velocidade final é igual à aceleração, que é 9,8, vezes o tempo. E aí faz a saída. Pronto. Então vamos testar. Ó. Compilou. Compilou. Agora compilou. E aí rodou. Digite o tempo. Botar aí 10 segundos, né? Aí ele vai deslocar uma casa, vai dar 98. Tá? Então essa é a resposta da questão 4, letra A. Questão 4, letra B. Escreva um programa, essa aqui eu achei a questão mais difícil da lista, né? Escreva um programa que calcule as raízes da equação de segundo grau, né? Ax quadrado bx mais c igual a zero. Os valores de A, B e C são fornecidos pelo usuário. Faça o teste com o delta para verificar se terá raízes reais ou se será uma ou duas raízes. Então, como é que a gente vai resolver isso aí? Bom, então a gente tem que a entrada é o valor de A, de B e de C. Vamos considerar que os três são valores inteiros. Apesar de que o x, né, não necessariamente vai ser inteiro. Aí a gente tem o tal do delta, né? Na equação de Bhaskara, o delta ele é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. C. Então, A, B e C são dados de entrada. A gente pode calcular isso. Aí, vamos fazer até essa parte. Tá? Então, vamos lá. Eu vou copiar esse código, criar uma nova, colo o código, salvo, questão 4, letra B, salvar. Então, a gente cria aqui, ó, int A, B e C. A gente pode até enfeitar assim, ó, para uma equação no formato /n, né? Ax ao quadrado
mais bx mais c igual a zero. Né? Aí a gente pode colocar assim, digite o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então a gente já fez a entrada, já tem as variáveis, agora vamos calcular o delta. O delta é float. Não, o delta é int também. Se tudo é int, o delta é int. Então vamos calcular o delta aqui, ó. O delta é igual a b ao quadrado, então b vezes b, menos 4 vezes a vezes c. Então b ao quadrado menos 4ac. Esse é o valor do delta. Pronto. Até aí, a gente já fez o código, né? Já está com o delta calculado. Vamos voltar aqui para a tela. O próximo passo da aplicação de Bhaskara é calcular as raízes, que pode ser x' e x duas linhas. Só que a questão está falando o seguinte, ó, faça teste com o delta para verificar se terá raízes reais e se terá uma ou duas raízes. E aí a gente vai verificar então o seguinte aqui no delta, ó. Aí vocês têm que lembrar lá da matemática. Se o delta for um número menor do que zero, ou seja, se ele for negativo, isso significa que não tem raiz real. Não tem raiz. Então não adianta, não tem x linha e x duas linhas. Ele não tem raiz real. Então a gente pode colocar isso aqui já no if. Né? Vamos fazer um if aqui, ó. Se o delta for um número menor do que zero, a gente vai printar e a equação que não tem raízes reais. Beleza. Se ele terá uma ou duas raízes. Bom, agora vamos lá. Se ele tem duas raízes, significa que, né, o delta é positivo, né? E a gente vai calcular da seguinte forma. X' como menos b mais raiz de delta sobre 2a. E aqui vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. Analisando essas duas expressões matemáticas, a gente verifica que se o delta for qualquer valor positivo diferente de zero, né, aqui vai assumir valores diferentes. Aliás, aqui a raiz do delta vai ser um número, e aqui em x' ele vai entrar somando, e em x duas linhas ele vai entrar subtraindo. Então vai resultar em valores diferentes. Agora, se o delta for igual a zero, então ele anula esse termo aqui, e aí as duas expressões ficam iguais, então ele só tem uma raiz real. Então a outra condição é testar
se o delta é igual a zero. Se isso for verdade, tem uma raiz real. Então, vamos voltar lá para o código e vamos, né? Então, else, se, né, o delta for igual a zero. Caso seja, a gente vai ter que calcular o valor do x'. Então, a raiz, vamos criar aqui, raiz vai ser igual a menos b sobre 2 vezes a. E agora, isso aqui pode resultar em números de ponto flutuante. Concordam? E agora tem uma divisão aqui, né? E essa divisão pode não resultar em um número inteiro. Então, a raiz, ela vai ser um número de ponto flutuante. Float. E aí, antes a gente faz o casting das variáveis. Tá? Para converter elas para float antes de fazer o cálculo. E aí a gente printa aqui, ó. X igual a %F raiz. Caso contrário, significa que ele vai ter duas raízes. E aí a gente faz então o código duas vezes, ó. Tá? Como é que é o cálculo da raiz? Então é menos b mais raiz de delta. Como é que a gente calcula a raiz de delta? SQRT a gente tem que chamar a função que calcula a raiz. Vou colocar aqui entre parênteses. E a outra raiz é menos, né? Menos raiz de delta. Essa raiz quadrada de delta, essa função SQRT, ela é uma função que tem na biblioteca matemática, na mef.h. Mef.h. Lá que tem essa função. Então a gente inclui a biblioteca mef.h. Então, vamos lá. Então aqui é x. É xi e xi. Então olha como é que ele fez, ó. Para uma equação no formato ax ao quadrado bx mais c, digite o valor de a, 2, o valor de b, 4 e o valor de c, 10. Não tem raízes reais. Então, vamos ver por quê. B ao quadrado, 4 vezes 4, 16.
Vai. Peraí. É. Menos 4 vezes A dá 8, 80, dá um número negativo. Então, não dá. Uma forma de fazer isso é botar o C negativo, né? Então, 2, 4 e menos 10. Aí deu duas raízes real, ó. XI deu 1,44 e X, duas linhas, deu menos 3,44. Geralmente dá uma raiz positiva e uma raiz negativa. Tá? Agora, para o delta ser igual a zero, eu só vou botar aqui um barra N para ficar legal. Então a gente já testou o delta negativo, já testou o delta positivo, né? Que deu as duas raízes. Agora vamos testar o delta igual a zero. Para o delta dar igual a zero, então o b ao quadrado tem que ser igual a isso aqui, ó. Então, se eu colocar 4 para o b, vai dar 16. Então, a única forma é o a valendo 2 e o c valendo 2. Então, compilo, rodo. Então, o a valendo 2, o b valendo 4 e o c valendo 2. X igual a menos 1. Ele achou uma raiz real, né, que o x é igual a menos 1. Tá? Então, essa é uma forma de solucionar esse problema, tá, pessoal? Pode ser feito de outras formas. Alguma dúvida, pessoal? Agora são 23h46. Acho que dá tempo de fazer a questão 5 ainda. Questão 5, letra A. Deixa eu fazer aqui organizar ela. Então vamos lá. Questão 5, letra A. Escreva um programa que calcule o consumo médio de um automóvel. São fornecidos a distância total e o total de combustível. O consumo de combustível de um carro, a gente tem o consumo instantâneo, né? E o consumo médio. É a mesma coisa que a velocidade, né? Por exemplo, eu vou daqui para Cuiabá, eu levo 4 horas, são 400 quilômetros, então a velocidade média no percurso é a 100 quilômetros por hora. Mas eu andei a 80, andei a 120, andei a 160. Essa é a velocidade instantânea, né? Digamos que aqui a gente tenha no eixo X de um gráfico, né, a distância. Então eu estou, por exemplo, em Alto Araguaia e no final aqui é Cuiabá. Então indo de 0 a 400, né? Eu tenho, por exemplo, um gráfico que mostra a minha velocidade, né? Uma hora era 100, né? A velocidade variou, mas a média desse gráfico, né, é justamente
né, a velocidade média, né, no trajeto todo. Né? Se você fizer a média de todas as velocidades instantâneas, né, você calcula a velocidade média do carro no trajeto todo. Né? Em cálculo até se calcula, né, isso aí usando integrais e tal. Né? Tem uma interpretação nesse sentido. Então, o consumo médio a gente vai calcular usando as informações gerais do trajeto para chegar no valor médio. Então, para eu calcular o consumo médio em um trajeto, eu preciso saber qual a distância que foi percorrida, né? Toda a distância, e qual foi o total de combustível gasto, né? Que daí eu posso fazer o processamento, né? Então, a entrada sendo a distância e a quantidade de combustível em litros, no processamento, a gente vai fazer que o consumo vai ser a distância dividida pela quantidade de litros, né? Se a distância for em quilômetros, em litros vai ser quilômetro por litro, né? Se for em metro, vai ser metro por litro, tá? Então, é assim que a gente vai fazer a letra A. Vamos lá. Vou pegar o código da questão 4 aqui, ó. Vamos salvar. Questão 5, letra A. Então, a gente vai precisar de dois valores, né? Que é a distância, vamos chamar de D, e a quantidade de combustível, vamos chamar de C. Vamos botar combustível e distância. A gente faz a entrada dos dados, digite a distância. Quantidade de combustível. Aí vamos criar aqui o consumo. A gente vai fazer que o consumo vai ser igual a distância dividido pelo combustível. E aí a gente vai printar o consumo. Aí. Vamos lá, o compilou, executou, ó. Digite a distância percorrida. Foram 400 quilômetros. E aí você gastou quantos litros? Gastei para 400 quilômetros, botar aí 60 litros. Então o consumo foi 6,6 quilômetros, né, por litro. Né? Na verdade, peraí. É, na verdade, essa é a autonomia do carro, né? O consumo é quantos litros por quilômetro. Essa seria a autonomia do carro, né? O carro percorre 6 quilômetros com 1 litro de combustível.
mas eu quero saber quanto que ele está consumindo. Ou seja, quantos litros ele consome por quilômetro. Então a gente inverte, né? É combustível pela distância, tá? Aí, ó. Então, se eu percorro 400 quilômetros e gasto 60 litros, o meu carro usa 150 ml para percorrer 1 quilômetro. Tá? Esse é o consumo dele. Ele consome 150 ml, né, para percorrer 1 quilômetro. Esse é o consumo. Consumo é em litros por quilômetro. Né? Ele consome tantos litros para rodar 1 quilômetro. É isso aí. Né? Vocês entenderam que é praticamente a mesma coisa? O carro faz 6 quilômetros por litro. Ou ele usa, né, 150 ml por quilômetro. Bom, alguma dúvida, pessoal? Vamos para a próxima. Escreva um programa que leia o nome de um aluno e as notas que ele obteve nas 3 provas do semestre. No final, o programa deve informar o nome do aluno e sua média aritmética. Então, esse código aqui, para fazer a leitura, né, a entrada, vai ser o quê? O nome do aluno, que é um vetor de caractere. Aqui é uma string. E no final, o programa deve informar o nome do aluno e a sua média aritmética. Então, a saída é o próprio nome do aluno que a gente digitou e a média aritmética. E a letra C, para escrever um número que é um programa que recebe um número e mostra uma mensagem caso seja maior que 10. Bom, vamos lá. Vamos copiar aqui. Vamos salvar. Letra B. E já vamos criar o outro aqui. Letra C. Bom, a questão 5, letra C, né, dizer que o número é maior do que 10. Então, a gente vai entrar com esse número. A gente pode até copiar o código lá da questão 4, né? Aqui, ó. Para fazer a letra C. Então, olha só. Digite um número. Se o número, né, for maior do que 10, né, ó, caso ele seja maior que 10, então a mensagem é número maior que 10. Ele não está pedindo nada, caso o número não seja. Mas vamos botar aqui, ó, menor que 10. Só para o programa fazer alguma coisa, né? Bom, mas não precisa, não precisa. Deixa assim. Então vamos lá, ó. Compilou. Compilou, executou, ó. Digite um número. 9. Não aconteceu nada. Digite um número. 11. O número é maior que 10. Tá? Essa é a 5 letra C. E a 5 letra B, a gente vai entrar então com o nome de um aluno.
criar um array para guardar os caracteres do nome. E a nota, né? Deixa eu ver aqui. E a nota das 3 provas. Então vamos usar o mesmo código daquele que calcula a média usando o laço. Aqui, ó. E vamos colar lá, ó. Então, nome, média. Aqui é a nota. Digite a nota 1, nota 2, nota 3. Média. E aí, no final, a gente tem que fazer a leitura, né? Digite que mais. Ah, aqui o printf. Bom, vamos lá. Compilou. Compilou. Executou. Bom, digite o nome do aluno, Lucas. Nota 1. 5.5, 6.6, 7.7. A nota do aluno Lucas é 6.6, tá? Então, olha só, a gente criou uma string para gravar o nome, fez a entrada dessa string, fez um laço para calcular a média das 3 notas, da mesma forma que a gente fez na outra questão, e aí imprimiu o nome e a média desse aluno, tá? Então, a gente fez da questão 1 até a questão 5. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Acho que foi tranquilo. Tá? Então, eu vou deixar a questão 6, 7, 8, 9 e 10 para a gente fazer na terça-feira. Tá? Eu já vou disponibilizar a aula lá no YouTube. Isso aí, pessoal. Aí, segunda-feira, a gente faz a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. E na outra sexta, a gente já faz a lista 3. Como a lista 3, na verdade, assim, grande parte dela é a lista 2, só que solicitando que vocês usem vetores e funções, vai ser mais rápido, porque eu vou partir do código, né, que eu já respondi e vou alterar eles. Então, acho que a gente consegue fazer tudo na próxima sexta-feira, tá? Mas é isso aí, pessoal. Se precisarem de mais prazo para entregar a segunda lista, avisem lá no grupo, que eu estendo o prazo. E qualquer dúvida, entre em contato, me mandem os códigos pelo WhatsApp mesmo, tá? Que eu dou uma olhada. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta?
Se está tudo tranquilo, então boa noite, pessoal, e até terça-feira. Boa noite, até mais. Até mais.